Mas Prado, quem é você para falar de não seguir o catálogo técnico do fabricante? Alguns anos atrás eu peguei uma bicicleta barra forte emprestada, comprei uma maleta em promoção por R$ 37. Hoje eu tenho a maior empresa da minha região e atuo em 6 estados. E hoje eu estou aqui para te dar algumas dicas, tirar a venda dos teus olhos e te dar alguns pulos do gato em relação a plano de manutenção. Bom, por que não seguir o catálogo do fabricante? Seria impossível um fabricante que precisa vender peças elaborar um plano de manutenção sem alguns interesses comerciais, e isso é normal, gente. O fabricante só está fazendo o que qualquer empresa faria para se manter no mercado. Mas Prado, por que você está falando isso? O Henry Ford, que foi um dos maiores fabricantes de carro do mundo, disse a seguinte frase: se eu soubesse que vender peça dava tanto lucro, eu entregaria o carro de graça só para vender a peça. Com essa frase do Henry Ford, nós tiramos uma lição. É impossível que um fabricante elabore um plano sem ter algum interesse em venda de peça. Por esse motivo, nós temos que adotar outros métodos para fazer isso. Mas primeiro eu quero te dar um dado. Bom, se você pegar uma criança com febre, de repente a mãe vem preocupada, fala com o marido ou o marido com a esposa: nossa, a criança está com febre. Você pega essa criança, enfia no carro e sai correndo para o hospital? Ou você pega essa criança, joga embaixo do chuveiro, ou você dá remédio para essa criança? Como você toma as ações? Sabe como? Desse jeito aqui, ó. Medindo a temperatura da criança. É medindo a temperatura que você define se você dá remédio, se você dá um banho nessa criança, se você leva ela correndo para o hospital. Agora, sabe o que você está fazendo quando você está medindo a temperatura de uma criança para saber o que vai fazer? Você está fazendo manutenção preditiva. Você está coletando dados e, com base numa informação padrão que já existe, você define qual vai ser a ação. Você fala: tá bom, Prado, mas é desse jeito que nós faremos? Eu vou te dar um outro dado. Um americano estudioso em relação à manutenção pegou 30 rolamentos nas mesmas condições e colocou para funcionar. O primeiro rolamento parou com 9 milhões de voltas. Bom, se eu fosse um programador que tivesse que garantir a confiabilidade de um equipamento, o que eu faria? Bom, se parou com 9 milhões de voltas, eu vou colocar aqui no meu planejamento para trocar esse rolamento a cada 8 milhões de voltas. Olha que coisa maravilhosa. O que você acha disso? O problema é que um desses rolamentos só danificou depois de mais de 300 milhões de voltas. Ou seja, se eu tivesse pego esse rolamento e colocado como regra a troca a cada 8 milhões de voltas, eu estaria trocando 30 vezes um rolamento sem necessidade. Agora, também se eu pego e coloco como regra trocar o rolamento com 299 milhões de voltas e coloco esse que parou com 9 milhões, eu teria quase 30 quebras de rolamento, ou seja, parada de processo. E como nós trabalhamos em empresa, por exemplo, uma fábrica, uma indústria, tem um planejamento de 365 dias, operação de 24 horas sem parar. Se essa empresa parar 3 dias, não tem como recuperar, porque você já tem uma programação anual. Por isso a importância de confiabilidade de processo nas indústrias. Ou seja, você precisa garantir que esse equipamento vai operar o maior tempo possível sem paradas. Lógico, com confiabilidade. Mas, Prado, como é que eu vou fazer isso, por exemplo, num rolamento, como você deu de exemplo? Bom, sabe como? Fazendo manutenção preditiva. Termografia, leitura de nível de ruído, leitura de vibração. São essas informações que vão determinar se o rolamento precisa ser substituído ou não. Porque ele vai começar a demonstrar sinais, ou de temperatura, ou de vibração, ou de ruído. Aí, dessa forma, eu consigo montar um plano de ação, sem seguir catálogo, sem seguir uma regra. Por esse motivo que nós falamos que a melhor opção é a manutenção preditiva. É ela que vai trazer a confiabilidade. Eu vou te dar um exemplo. Bom, aí você pode falar: Prado, mas por que um rolamento parou com 9 milhões de volta e outro parou com mais de 300 milhões de voltas? Porque o fabricante não consegue prever diversas coisas. O fabricante conhece o equipamento dele, ele é especialista no equipamento dele, mas a sua obra, o seu site, a sua fábrica, quem conhece é você. E outro detalhe, depois que o rolamento sai do fabricante, ele passa por transporte marítimo, transporte aéreo, transporte terrestre, armazenamento.
Esses dias eu estava num avião voltando do Rio de Janeiro para São Paulo. E ao sentar na janela, tinha lá a empresa transportando as malas e caixas para dentro do avião. E um dos operadores estava jogando as caixas. Isso me chamou a atenção, eu liguei a minha câmera e comecei a filmar. Por coincidência, uma das caixas que ele jogou foi rolando pela esteira, bateu na ponta do carro e caiu para fora do carrinho, uma altura de 2 metros. O que tinha naquela caixa eu não sei, mas, por exemplo, poderia ser um rolamento. Agora eu te pergunto, será que um rolamento que despencou de uma altura de 2 metros e teve um atrito no chão vai ter a mesma performance daquele rolamento que operou 300 milhões de voltas? É lógico que não. Então é por isso que a gente não consegue, não tem como confiar em 100% naquilo que o fabricante fala, porque ele não sabe o que aconteceu com o rolamento depois que saiu da produção. Ele passou por diversos locais, diversas temperaturas, tipo de armazenamento, impacto e outra coisa. Depois que eu troquei esse rolamento, será que a pessoa que substituiu não deu aquela famosa batidinha no lugar errado? E se eu não acompanhar, nós perdemos um trabalho em um cliente para uma concorrente, tá certo? Ela foi lá e instalou um equipamento de grande porte. Depois que ela colocou para operar, ela foi embora, porque ela era de uma outra cidade, essa empresa. Com mais ou menos 10 dias estourou um conjunto de ventilação gigantesco, numa máquina nova, zero. A sua parada, como é que pode ter estourado? Eu não sei, pode ser que no transporte alguém bateu, desbalanceou, aconteceu alguma coisa. O que eu sei é que um equipamento novo não conseguiu operar 30 dias, mais de 300 mil reais de investimento. Se eles tivessem acompanhado a operação, com certeza alguém teria detectado alguma falha. Por isso a importância da manutenção preditiva. É essa manutenção que pode transformar a condição da sua empresa como prestador, porque o teu cliente vai enxergar que depois que você chegou, o equipamento opera mais tempo, ele gasta menos dinheiro e tem confiabilidade. Então pense nisso, nos vemos nos próximos vídeos.